Olá pessoal, então, esse vídeo aqui vai ser um tutorial que vai estar ensinando aqui um site bem básico, um projeto simples que eu fiz como treinamento. E basicamente esse projeto conta com essa tela inicial, uma segunda página de tutorial e uma terceira página de quiz. A gente vai mexer um pouco com HTML, CSS e JavaScript. No caso do JavaScript, a gente vai estar lidando com menu hambúrguer, com pop-up e slide, e também um pequeno quiz, que vai lidar ali com pontuação e coisas do tipo. Então, nessa tela inicial, a gente vai ter aqui, o menu. De JavaScript, a única coisa que tem é o menu hambúrguer, então ao diminuir aqui a tela, ele já aparece o elemento. Ao clicar, ele tem essa pequena animação. Clicamos aqui no X e ele acaba desaparecendo, Aqui tem o Home, Tutorial e Quiz, que são os links que já estão ali no menu normal. E ao abrir aqui, a gente também tem um botão Start, que basicamente é o mesmo link para a página do tutorial. Então, ao clicar aqui, a gente vai para a página do Sobre. Então, vai explicar um pouco sobre o jogo. E aqui vão ter alguns cards. Ao clicar no card, em qualquer um deles, cada um deles vai ter um texto informativo individual. Então, por exemplo, na variável, ao apertar em acessar, vai aparecer aqui essa caixinha com texto, vai ter o botão de sair e de próxima. Ao clicar em próxima, vai prosseguindo, então novos textos vão aparecendo e assim por diante. Ao apertar em sair, é removido da tela. Você pode então clicar em operadores, condicionais, funções e loop, que vai ter a mesma funcionalidade. Então, por exemplo, em loop, ao clicar aqui, vai aparecer um texto só para ele. E, basicamente, é essa estrutura aqui da página do tutorial. É bem simples. Então, na página do quiz, vocês podem ver que já tem um contador. Assim que entra, ele já começa a rodar. Temos aqui também questão 1/10, então está mostrando em qual questão a gente está. Tem também um botão, eu estou clicando nele, mas nada acontece, porque precisa que ou o contador chegue a 0, ou então eu clique em alguma das opções aqui, de A a D. Eu vou deixar que o contador chegue a 0 para vocês poderem ver. Pronto, chegou, eu não cliquei em nada, e o que acontece? Já mostra a resposta correta. Eu não posso clicar mais, então não funciona mais para eu apertar em nenhuma opção, mas eu posso prosseguir. Então o botão próxima vai começar a funcionar. Aqui é a próxima opção, a próxima questão no caso. Então já é a questão 2, o contador reinicia. E aqui, por exemplo, se eu clicar na correta, que seria C, ele para, eu posso prosseguir e eu não posso modificar a opção que eu cliquei. Então, prosseguindo, se, por exemplo, eu clicar em uma opção incorreta, ela vai ficar em vermelho e a opção correta vai aparecer em verde. O contador também vai parar e eu posso prosseguir. Então, eu vou aqui mostrando, vamos fazendo só algum teste aqui. Vou clicar em qualquer opção para poder mostrar o final. Eu fui bem mal aqui no quiz, então a frase que vai aparecer para mim é essa, mas dependendo se a pessoa for muito bem no quiz ou for mais ou menos, frases diferentes vão aparecer. Basicamente, é essa estrutura, É algo básico e eu aceito, caso vocês queiram falar o que vocês fariam diferente, tudo bem também.
aqui é basicamente um treinamento. Então, agora eu vou prosseguir e vou mostrar primeiro o código dessa página inicial com o HTML, o CSS e o JavaScript. E no próximo vídeo vai ser sobre a página do tutorial, e assim por diante. Bem, agora já estamos no VS Code, e como vocês podem ver, temos 4 pastas. A primeira pasta é a pasta do CSS, depois temos a pasta do HTML, a pasta das imagens e então a pasta do JavaScript. Na pasta do CSS, vamos ter header, home, quiz e tutorial.css. Já na pasta do HTML, vamos ter home, quiz e tutorial.html. Logo depois, na imagem, na pasta de imagem, vamos ter todas as imagens que vamos utilizar nesse projeto. Essas imagens vão estar disponíveis no nosso GitHub, então basta ir na descrição do vídeo, vou deixar o link lá. Além das imagens, também vou deixar o código. Então temos a pasta do JavaScript, que é header, quiz e tutorial.js. Como esse vídeo aqui vai ser sobre a página inicial, vamos iniciar aqui com o HTML, que é o home.html. Então, subindo aqui, como vocês podem ver, temos aqui a estrutura básica do HTML. Nela, a gente modificou o title, colocou Code Game. Depois, linkamos aqui o favicon, colocamos a imagem favicon.png, que está dentro da pasta de imagens, e então colocamos 2 links de CSS para o CSS do header e home. Por último, temos o link aqui para o box.com, porque vamos utilizar 2 ícones, que são o ícone do X para sair do menu hambúrguer, do menu ali para telas menores, e também o próprio ícone do menu hambúrguer. Então precisa desse link aqui para que funcione. Depois, dentro do body, o que a gente vai fazer? Vamos criar uma div chamada Hero. Essa div vai conter todo o restante da nossa estrutura dessa página. Então, todos os outros elementos vão estar todos dentro dela. Dentro dela, aqui, vamos então ter o header. O header vai também conter uma outra div chamada header conteúdo. Por que acontece? Isso facilita muito na hora de posicionar os elementos. Então, primeiro, por exemplo, criamos o header, depois uma segunda div chamada header conteúdo, por exemplo, e assim fica bem fácil de posicionar com display flex pelo CSS, entende? Então, dentro dessa header conteúdo, é que vamos começar a adicionar os elementos pequenos, que são, primeiro, o link A, Dentro desse link A, primeiro a gente vai colocar uma classe logo nele, então vamos adicionar dentro dele uma imagem junto com um textinho de Code Game. Logo depois, a gente vai criar aqui um nav com o L, que é uma estrutura básica ali para criar os links para um menu. Vamos criar o LI 4, para ser exata. Esse primeiro LI aqui, ele vai ter o ícone, tanto que vocês podem ver que tem ali o elemento I dentro. O ícone do box.com, que vai ser o X, para sair do menu. Depois temos aqui os links do menu realmente, que é o Home, Tutorial e o Quiz para as diferentes páginas. Por
por fim, no nosso header, a gente só vai adicionar o último ícone, que seria o do menu hambúrguer. E basicamente é isso, nosso header já chegou ao fim. Ainda dentro do Hero, a gente vai criar uma div chamada Hero Conteúdo. A classe dela vai ser esse. Ela vai conter o título, Code Game, vai conter aquele botão grande Start e também aquele pequeno parágrafo na base do site. Então, começamos com H1, Code Game, depois vamos ter aqui um link A, né? Dentro dele vamos colocar a imagem do botão Start. Ele também vai receber uma classe, né? A imagem vai receber uma classe btn Start. E por fim, vamos ter o parágrafo com esse pequeno texto aqui, que vai receber a classe explicação Hero. E chegamos já no final do nosso HTML, basicamente. A gente só tem que adicionar aqui o link para o JavaScript do header.js, né, que é para o menu hambúrguer. Mas essa estrutura bem simples da nossa página inicial. E agora eu vou ensinar como fazer o CSS para dar uma certa beleza para essa página e podermos prosseguir. Então, já estamos aqui no header.css. Primeiro, vamos importar duas fontes diferentes do Google Fonts, né? Ela é 100% gratuito, então qualquer pessoa pode importar por lá. Aqui, vamos criar um seletor universal com esse asterisco aqui, né? O seletor universal é representado pelo asterisco. Basicamente, ele vai modificar qualquer elemento através dele. Então, primeiro, vamos aqui zerar por completo de todo o nosso site a margem e o padding. Por quê? O nosso site, né, inicialmente, ele já vai ter uma certa margem, padding, e que no futuro podem acabar interferindo, né, no nosso código. Então, a gente zera e no decorrer do desenvolvimento do site, a gente vai adicionando quando quiser. Aqui a gente coloca um box size em border box. Depois a gente coloca um list style e text decoration none. Então, o que a gente vai estar fazendo aqui? Quando criamos uma lista, que é o caso que a gente criou na nossa nave, né, quando a gente estava fazendo o menu, ficam certos pontos do lado de cada elemento da lista. Não queremos isso. Então, vamos retirar com none. E o text decoration é para retirar os traços que ficam debaixo do link, né? Assim que criamos um link A, ficam alguns traços embaixo. Não queremos isso também, então já retiramos aqui. Aqui, criamos um root, né? Que é uma forma de criar certas variáveis ali no CSS que podem ser reutilizados no decorrer do código. E isso é muito bom para organizar o seu código. Então, por exemplo, se você desejar modificar essa fonte aqui e colocar, por exemplo, Arial, você pode modificar só aqui no root. Você não vai precisar ir no seu código inteiro, né, para mexer nela, em cada um dos elementos que você criou com ela. Então, criamos aqui uma variável para algumas cores que a gente vai usar, que é roxo e branco. A gente também criou uma variável aqui para a fonte da logo, para a fonte dos parágrafos, né, textos ali gerais, e para a fonte dos títulos. Já aqui embaixo, vamos ter o CSS do Hero, né, da classe do Hero, com largura de 100%, altura mínima de 100 VH. Vamos colocar
uma imagem de fundo, né, através do background image, usando a imagem herofundo.png. Depois, com background position, vamos posicionar na parte central dessa imagem de fundo. Logo após, vamos no background size e usar o cover, que basicamente vai estar dando um certo zoom ali nessa imagem. Então, vamos no overflow para evitar que qualquer elemento que acabe escapando, né, sem querer ali desse hero, acabe escondido, não apareça. Aqui, vamos modificar o header. Então, ele também vai ter largura de 100%. Depois vai ter uma altura de 10 VH. Aqui vai ter uma cor de fundo com a variável roxo que a gente criou. Vamos colocar display flex com align item center, justify content center. Isso daqui vai permitir que centralize essa header inicialmente. Depois, vamos colocar aqui uma borda na base do header de 5 pixels, sólida e com cor branca. Então, vamos aqui já partir para o header interior, né, que é a div dentro do header conteúdo no caso. Ela vai ter largura de apenas 80%, display flex novamente, e agora o display flex ele vai estar permitindo também que todos os elementos dentro dessa div fiquem na horizontal, então eles vão ficar um do lado do outro. Aqui o align items vai estar alinhando todos esses elementos, e o justify content space between vai fazer com que esses elementos tenham um maior espaço entre si, então eles vão ser jogados basicamente uma extremidade, né? Depois aqui temos o CSS para a classe logo. Vamos usar o text transform uppercase, ou seja, vamos estar modificando o texto, né, aquele do code game, para ter letras maiúsculas. Então todas as letras vão ser maiúsculas. A cor vai ser branca. O font family, então a fonte vai ser essa que criamos, né, textos. Layer spacing é basicamente um espaço entre as letras. Então as letras vão ter um espaço de 4 pixels entre si. Font size, o tamanho da fonte vai ser de 2.5 rem. Depois vamos ter um display flex para que a imagem, né, daquela logo e o nome, né, code game, fiquem um do lado do outro e fiquem alinhados com a align items. Gap é um espaço que você usa entre os elementos do display flex. Então, é um espacinho ali que a gente vai estar criando de 10 pixels. Já aqui, a gente só vai estar modificando, né? O ponto logo vai estar chamando ali a classe logo e a imagem dentro dessa classe logo. Então, vamos modificar o tamanho dessa imagem para a altura de 40 pixels. Depois a gente vai modificar a nave. Então, a nave, o L, vai ser display flex. Então, todos os elementos vão um para o lado do outro, vão ser alinhados entre si. O gap vai ser 5.6 rem, então vai ter um espaço entre eles de 5.6. Os links aqui são os elementos individuais, então agora é o que a gente vai modificar. O tamanho de cada um deles vai ser 2.2 rem. A cor deles vai ser branca. A fonte vai ser essa variável textos. E o padding de cada um dos elementos do nosso menu vai ser 10 pixels, 25 pixels. Então, o que acontece? Isso daqui é para ajudar na usabilidade. Fica mais fácil do usuário conseguir clicar em um link se esse link
tiver um padding maior do que ele ter que clicar exatamente no texto do link, né? Então, é por isso, usabilidade, basicamente. Aqui no menu hambúrguer, o ícone, né, que a gente vai estar modificando. Então, display none, a gente não quer que ele apareça inicialmente. Depois, o font size, a fonte vai ser 3.15 rem, com padding também pela usabilidade de 30 pixels. O cursor pointer é para que, ao clicar, quando passar o mouse por cima, né, desse menu hambúrguer, faça o mouse fica com aquele ícone de quando você vai clicar em um botão. Então é por isso. É pela parte mais visual mesmo. Aqui a gente vai estar modificando o X do menu hambúrguer, que é para quando você for sair do menu lateral. Então display none vai estar apagando ele por agora, não queremos que ele apareça. O Z-index vai fazer com que ele se sobreponha sobre qualquer elemento da tela, né? Então ele fique por cima de qualquer elemento. O font size, a fonte dele vai ser 3.15 rem. E o padding, também pela usabilidade, 15 pixels. Cursor pointer, também para que tenha esse ícone do mouse diferente. Aqui a gente vai colocar uma media query, que é para responsividade. Então, aqui é max width, 1000 pixels. Então, isso daqui é para telas que tenham no máximo 1000 pixels. Então, por exemplo, ao diminuir a minha tela e a minha tela ficar com 1000 pixels ou menos, todo esse código aqui vai começar a funcionar. Então, nave vai ser modificado, que é basicamente a área do menu lateral por completo, né? Toda aquela caixa roxa do menu lateral. Ele vai ocupar metade da tela, então por isso que colocamos 50 de viewport. Então 50 VW, né, que é da largura. A altura vai ser de 100 VH. Position fixed é para que ele fique totalmente fixo naquela posição. Então, mesmo que você acabe descendo, né, a tela, ele vai continuar fixo ali, né, não vai modificar. O top é para que ele sempre fique no topo da tela. E o right é para que ele sempre fique na direita da tela, o nosso menu. O background color é o fundo, né, a cor de fundo, então roxo. Isso daqui vai permitir que tenha aquela animação que vimos do menu, quando ele abre e fecha, que tem até um movimento meio circular e meio lento, né? O Z-index é também para que ele sobreponha a qualquer elemento da tela. E border left é uma borda na esquerda, que caso vocês tenham reparado, é uma borda pequena, branca, que a gente colocou como só um detalhe mesmo. Então ela vai ter 8 pixels, vai ser sólida e vai ter cor branca. Já aqui a gente vai modificar só a posição dos elementos desse menu. Então display flex, só que o display flex ele faz com que os elementos com os quais você está mexendo fiquem na horizontal, como eu disse anteriormente. Não queremos isso, queremos que eles fiquem em uma coluna, queremos que eles fiquem um em cima do outro, então é por isso que vamos colocar Flex Direction Column. Então, inicialmente eles estavam um do lado do outro, e agora eles vão ficar um em cima do outro. Aqui o Gap, que é o espaço entre os elementos, vai ser de 60 pixels, o Highlight Items vai ser Flex Start, e aqui o Padding vai ser 30 pixels no topo, 0 pixels na direita, 0 pixels no bottom, então na base, e 40 pixels na esquerda. Isso daí é só para dar aquele posicionamento que temos ali no menu. Essa classe aqui inicialmente não vai influenciar nada, só vamos adicionar ela no JavaScript, né? E aqui por fim, para finalizar o nosso CSS do header, vai estar fazendo com que o menu hambúrguer tenha, que antes era display none,
né? Agora vai ser display block. Então, anteriormente ele não aparecia e agora ele vai ser visível. Então, basicamente, esse seria o nosso header.css. E agora vou prosseguir com o home.css, né? Que é para finalizar essa parte visual da tela inicial. E depois vamos partir já para o header.js, que é a funcionalidade do nosso menu hambúrguer. Bem, agora a gente já está no home.css, que inclusive tem bem pouco código. Como vocês podem ver, é só até aqui, não tem mais nada, então é algo bem simples. A gente começa aqui novamente pelo root, né, com as variáveis que a gente já tinha criado anteriormente. Então vamos ter aqui o hero conteúdo, né, que é uma classe da div que está dentro do hero, né? É aquela div que tinha basicamente o título, code game, um botão start e depois um parágrafo bem na base do site. Então, esse hero conteúdo vai ter largura de 100% e a sua altura também vai ser de 100%. Dessa vez não vamos usar sem VH. Por quê? Anteriormente, a gente já tinha colocado sem VH para o pai, para a div pai, né? A div que armazenava esse hero conteúdo, que no caso é essa div aqui, o hero. Colocamos aqui a altura dele já de 100 VH, ou seja, o header, quando também definimos uma altura para o header ali, ele já vai estar ocupando, né, uma quantidade ali, uma parte desse 100 VH. Ao colocarmos, então, altura sem VH aqui no hero conteúdo, ele vai estar basicamente ocupando o restante, né, o resto que sobrou da altura ali que a gente já tinha pré-definido no hero. Depois a gente coloca aqui o display flex, só que queremos que os elementos fiquem um em cima do outro, né, que é o título, depois o botão e depois o parágrafo. Então vamos colocar flex direction novamente com column. O align items vai ser center para centralizar. Depois vamos ter o gap com 80 pixels, então entre esses três elementos vamos ter essa distância. O padding top vai ser um padding só no topo de toda essa div com 90 pixels. Depois já partimos aqui para o título. Então chamamos a classe que armazena esse nosso título, que é o hero conteúdo. Depois o H1, que é, né, o nosso elemento. Vamos então modificar a font family, com a variável título. Depois modificamos o font size com clamp, que é uma forma de permitir que tenha mais responsividade, sem usar muito media query. Então colocamos aqui 1.9 rem como mínimo, então tamanho mínimo. O 8VW seria ali o ideal e o 6.30 rem seria ali o máximo que essa fonte pode chegar. O text transform uppercase, como eu disse, vai deixar todas as letras maiúsculas. O color vai modificar a cor, né, para branco. Depois vamos ter o font weight 400, que modifica ali a grossura da letra. Então é basicamente ali deixando o negrito, né? Quanto mais grossa a letra for. Colocamos aqui um 400, que seria mais ou menos, né? O letter spacing, que é 10 pixels. Então, espaço entre as letras. Depois vamos ter aqui o botão. Então, vamos modificar ele, porque ele é uma imagem. Então, eu decidi usar o calc, que é uma forma de deixar responsivo, para evitar que usasse muita media query, né? Aí vai estar mexendo ali com o viewport. Depois a gente mexe aqui com o margin bottom, então vai estar colocando uma certa margem na base dessa imagem, né, de botão, 50 pixels. Já aqui vamos ter o parágrafo, né, que é a classe explicação hero. Vamos modificar a cor dele para branco. Depois font family,
que vai ser texto. Max width, ou seja, a largura máxima vai ser 600 pixels. O font size, o tamanho da fonte, vai ser 1.9 RAM. Depois vamos colocar text align center, que é uma forma também de centralizar textos. E aqui, por fim, é uma media query bem simples para dispositivos com uma tela com máximo de 1000 pixels. Então, max width. Vamos só modificar aqui a classe do parágrafo. Então, colocar um padding no topo dele ali, com 10 pixels, e agora a largura dele máxima não vai ser mais 600, vai ser 400 pixels. E basicamente já é o fim aqui do nosso Home CSS. Agora dá pra gente prosseguir pro JavaScript, que também do menu hambúrguer é bem simples. Depois, com a parte do quiz e também do slide, é que vai começar a complicar um pouco, mas por agora é isso. Agora a gente vai explicar o final, do nosso código relacionado ao header e a página inicial. Aqui então temos o JavaScript, o header.js. Iniciamos criando 3 variáveis constantes, por isso conste aqui. Então a primeira variável vai se chamar hambúrguer e ela vai receber aqui a classe burger menu. Depois vamos criar uma segunda variável chamada nave e ela vai receber não uma classe, mas sim um elemento do HTML, que é a nossa nave, E então a gente vai criar a terceira e última variável, que se chama sair menu. Ela vai receber aqui a classe sair menu, que é a classe do X, de quando você quer basicamente que o menu seja retirado ali da tela. E então aqui começamos criando uma função que, como está escrito ali em cima, é para ativar o menu. Ela não tem nenhum parâmetro dentro. Ela se chama menu função. E aqui dentro a gente basicamente vai pegar a variável nave, como vocês podem ver aqui nessa primeira linha aqui. Vamos adicionar nela, através do .classlist.add, uma nova classe. Através desse .classlist.add é possível adicionar classes em um elemento. E a gente vai adicionar a classe que a gente viu anteriormente, que é a active, que é essa daqui, que anteriormente não tinha nenhuma função, mas agora a gente vai ativar ela. E assim vai permitir que o nosso menu apareça, ganhe forma. Por fim, dentro dessa função, vamos modificar aqui o sair menu. O X, anteriormente, ele também tinha um display none, como vocês podem ver aqui, Ou seja, ele não aparecia na nossa tela. Então, quando essa função for chamada, além de adicionar uma nova classe no elemento nave, na variável nave aqui, vamos também modificar aqui o CSS do nosso sair menu, do nosso X. Agora ele vai ser visível. Aqui embaixo, nessa parte de código aqui, é o evento. Então, basicamente, o hambúrguer, que é o nosso ícone do menu hambúrguer, vai receber isso daqui, que é o .add event listener. Então, basicamente, é uma forma do JavaScript prestar atenção em qualquer evento, ação que ocorra com aquele elemento. E esse evento vai ser especificamente o click. Então, ao clicar nesse elemento, ao clicar no ícone do menu hambúrguer, vamos chamar a função que se chama menu função, Depois vamos criar uma segunda função
que vai se chamar sair menu função. Ela também não vai ter nenhum parâmetro. E a única coisa que ela vai fazer agora, a gente basicamente está repetindo essa estrutura, mas ao invés de colocar add, como podemos ver aqui, a gente vai colocar remove, ou seja, a classe que a gente tinha adicionado na função anterior, a gente vai remover nessa função. Então, nave vai ter a classe removida quando essa função sair menu for chamada. E ela vai ser chamada quando? Então, sair menu, que é a nossa variável aqui, que possui o elemento x, né, o ícone x, ao ser clicado, né, como podemos ver aqui, aí é que vai chamar essa função sair menu, função, né? E aí o nosso menu, que em um certo momento era visível, vai desaparecer novamente. E agora, a última parte do nosso código é isso daqui. O que acontece? Vai permitir que a tela, quando ela acaba crescendo, né? Então, quando a tela ultrapassar 1000 pixels, esse menu automaticamente já vai desaparecer. Então, não vai depender do usuário ou qualquer coisa do tipo, vai depender apenas do tamanho da tela. Então, window.addEventListener resize. Então, vai estar prestando atenção ali agora no tamanho da tela, né? Então, se, né, o if, se o tamanho da tela aqui do navegador, né, a largura, for maior que 1000, então o sair menu, né, que é o X, vai receber o CSS de display none. Então ele vai desaparecer novamente. E depois vamos ter aqui o nav.classlist.remove, que, como eu disse anteriormente também, vai remover a classe active. Então, basicamente, é esse o nosso código. É algo bem curto, bem simples. E então, finalmente, podemos partir para a segunda página do nosso site, que vai ser o tutorial. Então, vai ter o sobre e os cards.